favor. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom ver o Poucos. Vai embora não, cara. Tudo bom, pessoal? Vou falar contigo. Bom estar em Sergipe. Muito bom estar com amigos queridos aqui, né? Francisco Raso, turma da Juventude Liberal de Sergipe, todo mundo que está buscando um país mais livre, mais próspero, com menos burocracia e com tudo isso que está acontecendo no nosso país, né? Eu vim falar de um tema que eu acho importantíssimo. Quem faz direito aqui? Quem é do direito? Vocês vão ver, o pessoal do direito vai ter uma característica que sempre o direito foi para resolver os problemas do Estado, a regulação do Estado, em forma disso. É muito comum você ouvir no direito o seguinte: primeiro eu tenho um problema social e depois eu vou ter um problema jurídico, ou seja, primeiro eu tenho um problema que acontece para depois eu ter uma legislação para resolver esses problemas. Há esse pensamento reiterado aqui no Brasil e obviamente isso causa uma série de disfunções. Essa disfunção principal e central é prejudicar a possibilidade de resolução de problemas pela iniciativa privada, né, pelas pessoas por meio de contratos, como devem ser todos os pensamentos em relação à resolução do problema. O direito é muito mais legal, muito mais divertido, muito mais interessante do que ensinar na faculdade de Direito. Eu acho que esse é o primeiro passo, o passo mais importante. O direito é uma ordem espontânea brutal, que funciona em qualquer situação, e mesmo na sociedade mais anarcocapitalista possível, nós teremos relações de direitos, até porque a gente defende que numa relação anarcocapitalista nós teremos contratos funcionando. Sempre me perguntam isso, né? O que é que você acha do Estado de forma geral? Se eu tivesse um botão hoje, eu era o primeiro a apertar o botão e destruir o Estado imediatamente. Não me deram essa opção. Adoraria ter ela. Se eu pudesse ter ela agora, eu era o primeiro a apertar o botão e faria isso com muita felicidade. Eu acho o Estado um problema, seja municipal, estadual ou federal. Todos atrapalham tremendamente o funcionamento do dia a dia. Mas, vindo para o plano real, existem duas formas de você mudar a regra do jogo. O Paulo aqui falou que há vários problemas de tentar mudar a regra do jogo, mas ao mesmo tempo ele disse que tem que mudar a regra do jogo. Existem duas formas, inclusive, de conseguir essa exceção, na minha visão. Primeira, guerra, a porrada mesmo, pegar em armas, derrubar o governo, né, seja ele estadual, municipal e federal, e conseguir fazer isso. Historicamente, na história do mundo, esse foi um dos modelos. Existe outro modelo, que é o que eu concordo, eu sou um Burkeano, eu adoro Edmund Burke, certo? Que diz que os avanços devem ser feitos, né, muito perigoso fazer revolução, porque a tendência não é diminuir o poder do Estado, sim aumentar o poder estatal. Esse é um problema sério. Na hora que pega em armas, costuma, depois de uma guerra, o Estado tem ainda mais poder do que ele tinha antes. Aconteceu muito nos Estados Unidos, na guerra civil americana, o Estado passou a ter mais poder do que tinha antes, passou a ser ainda maior do que era antes. Mas em quase todos os países que sofreram isso de fato aconteceu. Na realidade, eu acredito que a outra solução no mundo, historicamente, foi a política. Mesmo em estados anarcapitalistas, tenho certeza, o mais anarcocapitalista possível, as pessoas vão tratar de bens comuns e vão precisar negociar. É do jogo, né? Nós somos agentes políticos, não quer dizer que a gente tem que ser necessariamente agente político partidário. Nesse momento se faz política, certo? Com P maiúsculo, pensando em uma ideia e tentando mudar a lógica de uma ideia. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito chamada janela de Overton. Todo mundo já ouviu falar essa expressão, janela de Overton? Já ouviu falar disso? Quando o Poucos está lá atrás, né, e eu, há muito tempo atrás, começamos a defender essa ideia por meio do país, né, fizemos isso há muito tempo, e aí quando a gente começou, era bem estranho você estar defendendo a ideia que eu estou defendendo, a nossa família chamava a gente maluco, mas hoje todo mundo, né, todos os candidatos a presidente hoje, quase todos, tirando os malucos, entre eles ser o Gomes, Boulos e o Cabo da Senhora, desculpa, né, aquele rapaz lá meio estranho, todos eles tinham coordenadores que defendiam menos burocracia, mais regulamentação e mais liberdade para o país. Todos eles, de igual, certo? Até o Henrique Meirelles disse que o maior programa social era emprego. Só para ter noção de como a janela mudou. A janela de Overton é a janela de ideias. Tudo passa por um pensamento que sai de uma ideia que é impossível para uma ideia que é necessária. Toda ideia passa por isso. Vamos pensar numa ideia impossível, só para a gente começar a palestra e começar a entrar no tema. Há 4 anos atrás, no debate presidencial, o senhor pastor Everaldo, que não sabia a mínima ideia do que estava falando, ele disse que teria que privatizar a Petrobras. Aquilo doeu no ouvido de muita gente. Ele disse, meu Deus, privatizar a Petrobras, eu vibrei, né? Eu acho que quase todos os liberais naquele momento vibraram. Estava no Jornal Nacional, e naquele momento ele disse, nós vamos privatizar a Petrobras. Naquele momento a ideia era impossível. Era impossível pensar nisso, era muito fora da realidade, certo? Para a lógica mainstream do Brasil. Depois disso, a ideia passa a ser radical. Depois que ele falou, imediatamente a ideia que era impossível passou a ser radical. Engraçado, a janela andou um pouquinho. Na hora que ele disse que era impossível, passou a ser radical. Depois que a ideia passou a ser radical,
Se começou a falar nos próximos anos, com o Lava Jato, né, com o Petrolão, com todo esse caos, começou a se dizer que essa ideia é aceitável, certo? Essa ideia é aceitável. Ou seja, em alguns nichos essa ideia já é até sensata, ó, impossível, radical, aceitável, sensata. A ideia já é sensata, já é considerada no Brasil ideia sensata privatizar a Petrobras. Principalmente no Sergipe. Eu acho que se não for, vocês têm uma chance imensa de ter uma empresa privada de fato funcionando aqui de forma efetiva. Né? Porque Sergipe é um produtor, um dos maiores produtores de petróleo do Nordeste, apesar de ser um estado pequeno em relação aos outros estados da federação. Essa ideia está impossível, radical, aceitável, sensata, popular. Em determinados nichos, como esse aqui, ela é necessária. Nós precisamos privatizar a Petrobras quando? Ontem. Certo? Ontem. Algumas ideias tortas também funcionam dessa forma. Né? Um dia desses disseram que o pedófilo não era crime. Né? Começaram a dizer besteiras, começaram a falar muito bobagem, até alguns idiotas chegaram a dizer hoje que é uma doença, né? Que tem que ser tratada. Para mim tem que dar uma arma na cabeça e matar quem fizer aquilo, alguma coisa. É o meu ponto sobre isso. Né? Quem maltrata a criança, na minha visão, deve ser extremamente maltratado. Que fique muito claro isso. Né? A defesa da liberdade não permite que você defenda os indefensáveis. Então vamos concordar um monte de coisa, vai ficar impressionante. Viu? Eu tenho uma doença, eu tenho compulsão por matar pedófilo. É só uma doença, né? É só uma vontade de fazer isso bastante. Nessa condição que a gente tem hoje, é só para mostrar que essas ideias funcionam para o lado bom e para o lado ruim. Toda ideia passa por esse aspecto e passa por esse espectro. Inclusive uma ideia que foi reiterada muitas vezes, que São Paulo é o estado mais rico do país, era o que mais arrecadava. Certo? Obviamente esquecem a segunda parte que o Roberto Simons fez lá atrás, treinar um monstro na Avenida Paulista 1313, chamada Fiesp, que é o estado mais subsidiado do país. Não existe no Brasil hoje um estado que receba mais dinheiro que São Paulo. A indústria incipiente de São Paulo, né, industrial, que tem 80 anos, ela só tem 80 anos, ela é incipiente, né, ela é mais velha que meu pai, que morreu agora há 4 meses atrás, certo? Vai ter 63 anos, ou seja, a indústria incipiente é mais velha que o pai que eu tinha, tá? Para vocês verem como isso foi reiterado e retratado muito claramente. 2 grandes autores trataram desse tema, da liberdade e da lei. Né? Vários autores liberais trataram, mas em especial 2 na escola austríaca, Frederic August von Hayek e Bruno Leone. Os 3 trataram dizendo que nós vamos ter liberdade dentro da lei. Todos nós vimos no ano passado uma briga tremenda, até esse ano, uma briga tremenda sobre a liberdade dos transportes. Aqui não teve manifestação de taxista, parada, nós vemos tudo isso acontecendo, não é verdade? Isso aconteceu, inclusive, dizendo que não havia autorização legal para os Ubers funcionarem, por isso eles não poderiam funcionar, correto? Não era esse o argumento? Só que a lógica do direito, na realidade o direito que baseia na liberdade, ele diz o seguinte: tudo aquilo que não é proibido, ele é permitido. Isso vale para todos nós, sociedade. Somente que tem restrição legal só pode fazer aquilo que está autorizado por lei. Então, uma limitação extremamente forte para o direito é o servidor público. O servidor público não, eu detesto essa expressão, o servidor público somos nós, né, que servimos ao público. Né, o burocrata. Só quem tem esse acesso a isso é o burocrata. Tá? É o único que pode fazer isso. Limitado à questão legal. Só para diferenciar os termos legais, de lógica legal, em países comunistas, em que todo o povo socialista, em que todo o povo pertence à sociedade, inclusive como braço trabalhador do Estado, as pessoas são todos burocratas. Se eles são todos burocratas, qualquer coisa que eles não fizerem que esteja autorizado por lei, eles estão na ilegalidade. Ou seja, se não tem na lei que vocês podem sentar na cadeira azul, vocês estão cometendo crime. Como vocês estão para entender a lógica? Tácito dizia que quanto mais leis o país tem, mais corrupto ele é. A Henry dizia que quando se cria muitas leis, não se cria na função de tentar melhorar a vida do povo, se cria na realidade para controlar as pessoas. Em Fortaleza a gente está vivendo um problema sério com o aumento da taxa dos alvarás lá, e um ponto interessante que foi dito pelo presidente da Câmara é: nós temos 2 leis aqui, ó. Uma lei que é o Código de Obras e Construções do Município, de 1981, fala que a fiscalização deve multar assim que vem a infração. Certo? Existe outra lei que diz que o fiscal tem a obrigação de advertir e depois multar. Ele pergunta para mim, que ela está negociando nesse momento: qual a lei que você quer que a gente cumpra? Vocês entenderam? Tem uma lei que diz para multar, tem uma lei que diz para advertir e só depois multar. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza fala comigo assim: eu tenho um WhatsApp dizendo isso. Qual das 2 hipóteses você quer que a gente cumpra? Entenderam que você está sempre na mão do Estado? É exatamente o contrário de liberdade dentro da lei. O direito surge, pessoal, numa relação entre as 2 pessoas.
onde você tem duas pessoas, você tem contratos firmados, você tem acordos firmados, você tem um dia a dia firmado. Uma pergunta que eu sempre faço quando trato desse tema é: vocês acham que os contratos no Brasil são cumpridos ou descumpridos? Os contratos no Brasil são cumpridos ou descumpridos? Cumpridos? Descumpridos? Descumpridos, vocês acham isso é a expectativa que o brasileiro tem? É engraçado, né? A gente acha todo o tempo que vai ser passado a perna, né? Na verdade, todo momento a gente acha que vai se lascar. Mas pensa o seguinte: alguém pegou um Uber hoje? Alguém pegou um Uber hoje? Chegou? Cheguei, mas teve um filho da mãe da CT que nos multou. Mas chegou. O Uber chegou, você até convênio. Não estou falando do contrato, você fez o que você fez. Chegou. Lucas Sampaio estava esperando no aeroporto, como você disse que ele disse que estaria esperando. O prato que você pediu no restaurante, você comeu. A coxinha que você comeu, a coxinha, né, para você pôr com mortadela, que você pediu, foi consumida, certo? Tudo isso aconteceu, né? O jantar, o almoço, essa palestra que o Rodrigo disse, que vinha para cá, de Fortaleza, pré-campanha eleitoral, só o Lucas veio para me fazer sair de lá e Fortaleza no meio desse momento, tá? E estar aqui para dar uma palestra em Aracaju, né, com essa malha aeroviária fantástica que nós temos, certo? Isso aconteceu. Vocês estão vendo que nossos contratos são cumpridos? Por que nós, brasileiros, temos a sensação que a todo momento a gente está com contratos sendo descumpridos? A sensação é essa. A maior parte dos brasileiros acha que o contrato firmado vai ser descumprido. O contrato não precisa ser escrito, tá, pessoal? O contrato é acordo verbal. Vamos jantar hoje, certo? Amanhã vamos almoçar, vamos tomar um café. São formas de contratar todo o tempo. Nós contratamos em todo momento, inclusive no namoro, né? Eu vou ser fiel a você, seja, viu? Tá? Casamento, então, né? Inclusive eu achei muito interessante a última que eu vi. O rapaz cobrou, a moça cobrou do rapaz e disse assim: ó, você tem que me dar missão, falar, né, estar aqui nesse momento. Aí mandou Lei Áurea, né, 1828. Aí ela botou casamento, 22 de agosto. Ela deu dois momentos, né? Lei Áurea, casamento. Você até era livre, até determinado ponto. Mudamos a ideia. Nesse contexto que eu estou falando sobre essa ideia de liberdade, em 2010 eu fui na Alemanha. Não é aquela que o Ciro mentiu ontem, disse que a Alemanha... Rapaz, eu vi o debate, eu com medo com esse debate ontem, viu? O Ciro disse que a reforma trabalhista do Brasil, né, era comparada com a Alemanha. A reforma trabalhista da Alemanha foi muito mais forte que a do Brasil. E ele simplesmente não sabia disso. Ciro, pessoal, são cearenses, tá? Sabe nada de economia. É um coronel da pior espécie. Se tiver alguém que vai votar nele, por favor, me dê chance de eu explicar por que não vai votar. Eu tenho um áudio pronto para mandar por que esse cara é tão ruim para o Ceará. Então, assim, é a pior opção que há ali. Minha dúvida é só o Boulos e a Manuela Dávila. E o Haddad. Mas, assim, entre a galera que está ali, tá, assim, nesse ponto, eu acho que até talvez na comparação nesse sentido. Eu fui para a Alemanha. Em 2010 eu chego na Alemanha. Aí, na Alemanha, para quem já foi, você vai ficar impressionado que no Brasil tem catraca, né? Quase todo metrô do mundo você tem catraca. Eu fui pegar um metrô lá e eu olhei e disse: cadê a catraca? Onde é que eu entro? Onde é que eu pego? Não tem catraca. Não tem catraca, não tem nada. Você entra. Você simplesmente entra. Aí o cabeça de brasileiro, né? Pô, isso aqui é massa, então, para dar o golpe, né? Nunca daria certo no Brasil, né? O pensamento é em conjunto, né? Nunca daria certo no Brasil. Chega no ponto 2, aí eu estou com uma amiga lá de Berlim, que vai me apresentar a cidade, mostrar que é isso. Aí eu vou na estação de metrô com ela. Aí eu na estação de metrô com ela, aí eu pergunto, né? Fulano, o pessoal paga? Negada paga aqui essa passagem? Aí eu olhei como que ele diz assim: seu bandido. É óbvio que paga. Certo? É óbvio que paga. Não está sendo entregue para o serviço? Não está sendo prestado dessa forma? É óbvio que paga. Então é que é bandido, né? Na cabeça dela. Você vai olhar de reprovação. Eu estou só mostrando que das várias relações modernas que nós temos, isso não começou hoje. Isso começou muito antes. Na realidade, a ideia de direito, de forma geral, ela vem baseada em dois sistemas, em que a gente trouxe um para a realidade hoje, que é o civil law, que é muito jovem. E o mundo todo resolveu os seus problemas com a ideia de eu ter uma interpretação, de ter um juiz independente, de tese imparcial, que vai julgar determinado caso, e o próximo juiz vai dizer a mesma coisa que esse disse. Olha como é incrível, né? A base do common law diz o seguinte: o Paulo deixou que é juiz, eu sou juiz, ele deu uma decisão, eu tenho que seguir o entendimento dele, porque foi o entendimento do juízo daquele lugar, porque aí eu vou ter segurança jurídica.
Porque eu vou saber que o que vai acontecer hoje, depois vai acontecer amanhã, e amanhã de novo vai acontecer de novo. Certo? Essa é a base do common law, que viveu muito fortemente por todo mundo até 1804. Até o Estado ter uma ideia genial para eles. Certo? De forma geral. Há uma diferença, aqui colocando, só adiantando um pouquinho, entre law e legislation. Né? A ideia de law é a ideia de descobrir algo, né? De você perceber algo que é algo intransponível. Vamos aqui para a realidade. Tem alguma lei para a economia que não tem quem consiga perder isso. Né? Quando você vê a greve dos caminhoneiros, começou a faltar gasolina, eu estava em São Paulo na greve dos caminhoneiros, aí começou a faltar gasolina. Pessoal, se falta gasolina, falta um produto, o que é que vai acontecer com o preço do produto? E todo mundo quer o produto. Necessariamente, você tem duas formas: você aumenta o preço ou você aumenta a fila. Não tem jeito. Ou você aumenta o preço ou aumenta a fila. Imagina que o Paulo, né, dá uma realidade. O Paulo está ali naquele momento para ter menino, né, a esposa dele está grávida, para ter menino naquele momento, domingo em São Paulo. Né, eu nunca vi aquela cidade tão vazia como eu vi naquele domingo. Domingo o Paulo está desesperado porque precisa levar a sua esposa para o hospital, senão a menina vai ter filho em casa. Certo? Estourou a bolsa antes e tal, correu para o hospital, precisavam correr para o hospital. Nesse momento, o Paulo pagaria o valor que fosse necessário para isso ou não? Mas e você pagaria? Você está em casa, não vai dar nada para você, as pessoas ficaram em casa. Porque não vale a pena o custo do preço daquilo ali para sair de casa. Preço nada mais é do que uma sinalização. Isso é law. Isso é o direito. Certo? Isso é the law. Ou seja, aquilo ali foi descoberto. Simplesmente se descobriu isso. Olha a sacada semântica que os governantes tiveram. Beleza, né? Burocrata. Vamos dizer então que toda a legislação que serviria para organizar o dia a dia da administração pública, aquela que vai para terceiros, né, que vai para o povo, nós vamos dizer que a legislação é lei. Nós vamos avisar que a legislation é law. Na hora que eu transformo legislation em law, eu aumento tremendamente o poder dessas pessoas. Olha o que eles fizeram aqui. Pessoal, quais são os direitos humanos? Os únicos direitos humanos que existem? Vida, liberdade e propriedade, correto? Vida, né? Lembra, o pessoal esquece desse, né? Vida, liberdade e propriedade. Aqui já dando um gancho para a próxima palestra. Alguém me diz assim: ah, mas você é liberal, você é contra o aborto. Eu sou exatamente por ser liberal, é que eu sou contra o aborto. Até que eu só posso ter liberdade e propriedade se eu tiver vida. Não tem jeito, certo? Essa é a base central do argumento. Né? Não tem qualquer coisa que se contrapõe a isso. No máximo, a única discussão que se pode ter se eu tenho um conflito entre os dois, né? Em caso de estupro, que eu tenho minhas dúvidas, certo? Você pode ter essa solução. É o único caso. Todo o resto em dúvida. Ah, não, mas na dúvida. Sim, mas na dúvida não é indúbio pro réu? Na dúvida, indúbio pro vida. Sempre. Nessa perspectiva, dentro dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, é outra sacada, né? O pessoal do direito ouviu muito isso. Os direitos fundamentais. A nossa Constituição, lá no artigo 5º, aquela porcaria, Carta de Papai Noel, certo? Ela diz no capítulo, dizendo vida, liberdade e propriedade. Tem coisa boa, né? Quase toda uma porcaria, mas no artigo 5º tem coisa boa, certo? No artigo 5º ela vai dizer vida, liberdade e propriedade. Ela diz exatamente isso. Para mim, a melhor Constituição criada é de 1824, certo? É a mais liberal de todas, certo? Apesar do grande problema que tivemos com a escravidão, mas ela segue sendo a mais liberal de todas. Nós somos hoje escravos submissos sem dizer que somos escravos. A diferença é essa. Né? Em 1988, colocou lá o artigo 5º, vida, liberdade e propriedade, está lá escrito, cláusula pétrea. O que esse pessoal começou a construir? Atom Meier, que é um cara que eu vou falar na frente. Atom Meier diz o seguinte: a maior guerra que se tem é a semântica. Bruno Leone diz no livro A Liberdade e a Lei. A maior guerra que se tem é a semântica. George Orwell diz isso na Revolução dos Bichos de 1984. A maior guerra é a semântica. Só dá um gancho aqui com a guerra que a gente começou a ganhar. Já eu falo dela também. Em determinado momento, vida, liberdade e propriedade, os direitos humanos, né, ficaram muito fortes, ou seja, era a base de toda a sociedade. Século XVII, XVIII, a base de toda a sociedade eram esses direitos humanos, inclusive até a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU retrata claramente os direitos humanos, inclusive no artigo 3º fala que é o direito de autodefesa, ou seja, o direito de eu poder me defender. É possível, está lá no artigo 3, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos. É legal usar os argumentos deles contra eles, tá? É a coisa que eu mais me divirto. Na Declaração Universal de Direitos Humanos diz isso. O que eles tiveram essa cara? O artigo 6º e 7º trata de direitos sociais, que nada mais são que direitos socialistas, feitos em 3 constituições socialistas, a de 1917 do México, 1918 da Alemanha e de 1919 da União Soviética. 3 grandes porcarias feitas no mundo,
certo? Que foram usadas, inclusive, como base da nossa parte da nossa Constituição. Nesse momento, eles disseram o seguinte: direitos humanos, certo? Direitos humanos são esses. Mas existem outros direitos que são tão importantes quanto, que eu vou chamar esses direitos de direitos fundamentais. E eu vou chamar esses direitos fundamentais, dizendo que os direitos fundamentais são direitos humanos que estão previstos na Constituição. De quem que o homem ganhou um poder gigante? Devo dizer, por exemplo, que no artigo 6º eu tenho direitos fundamentais, como transporte, lazer, segurança, educação, saúde, turismo, né? Até um dia desse tinha outra novidade, né? A felicidade, não era a busca da felicidade, era a felicidade, seria um direito social. Olha aí o cara diz: olha, esses direitos sociais aqui são direitos fundamentais. Se eles estão postos na Constituição, eles são direitos humanos. Com isso, qualquer direito humano, que em tese é um direito que decorre da natureza humana, certo? Pode ser criado pelo legislador. Daqui a pouco o próximo direito é direito à internet. Para dizer que é um direito humano, né? Fundamental, que é humano. Isso é uma sacada semântica. Eles trabalharam muito bem nisso. Uma vitória semântica que os liberais tiveram é que nós paramos, liberais, libertários, de forma geral, já avançando, nós paramos de ser chamados de neoliberais. Não sei se vocês notaram isso. Mas o Brasil inteiro parou de chamar a gente de neoliberal, porque a janela de Overton, ela caminhou para o popular. Isso aqui é Sergipe. Mas nem o presidenciável ontem deixou de chamar de liberal. No Ceará ninguém me chama mais de neoliberal. A gente tem que perceber a vitória, onde é que ela está no campo majoritário, onde é que ela caminha para o mainstream. Hoje, quando o cara fala neoliberal, você olha assim e diz assim: você é doido. Né? A reação é nossa do outro lado: está ficando louco. Entendeu? Entendeu a lógica do mainstream mudando? A perspectiva mudando? Nessa ideia de direitos humanos, chegar em direitos fundamentais, começam a ter ideias de quererem salvar a nossa vida. Desconfiem muito de políticos que acham que a solução para o Brasil são políticos liberais. Que fique muito claro: político liberal só é a primeira barreira de defesa. Nós precisamos mudar aqui, a sociedade inteira. A primeira barreira de defesa é a política, que não existe hoje. Simplesmente ali é como se um time tivesse um time com 11 e perdesse os 2 jogadores da frente, que é o que a gente tem hoje. Nós temos até os outros 9 jogadores, mas os 2 atacantes, meu amigo, que estão fora, 2 ou 3 atacantes, eles não estão jogando, então eles não dão o primeiro combate. Brincando, lá em Rio Grande do Sul, nossos amigos Ricardo Gomes e Felipe Camozato conseguiram barrar o aumento do PTU só com papo, só enchendo o saco, só divulgando. Né? Nós estamos sem mandato lá em Fortaleza, brigando loucamente para revogar o aumento de Alvará. De Itaja Alvará, que aumentou quase em 4%. Não precisamos de mandato para influenciar a sociedade. O mandato é necessário para começar a ter palanque e barrar esse pessoal absurdo, né? Para a gente começar a bater neles. Me chamaram para o Renato um dia desse, um ano atrás, disseram: os políticos liberais são a salvação do Brasil? Eu respondi a seguinte coisa: se um político liberal dizer que o político liberal é a salvação do Brasil, ele não é liberal. Ele não acredita na liberdade. Longe disso. A consciência que imposto é roubo é algo claro que todo liberal tem que ter estando lá. Porque se não tiver, amigo, a gente perde de cara. A gente tem que ter essa base muito firme, muito clara em relação a isso, para combater esses absurdos jurídicos. Não sei se vocês lembram, né, talvez os pais de vocês viveram isso, da ideia de kit de primeiros socorros. Todo carro foi obrigado a ter um kit de primeiros socorros. Mas eu não sei fazer um óculos, uma quenga relacionada ao kit de primeiros socorros. Talvez provavelmente eu vou matar alguém se eu for usar o kit de primeiros socorros. Né? Aí chegaram depois dessa conclusão: de fato é muito perigoso deixar o kit de primeiros socorros para quem não sabe mexer no kit de primeiros socorros. Vamos voltar atrás. Alguém obviamente ganhou muito dinheiro com isso, né? Rente 5, né? Alguém foi muito beneficiado nesse momento. Não bastando isso, um gênio disse o seguinte: nós precisamos colocar extintor de incêndio no carro. Extintor de incêndio no carro. No mundo inteiro não se usa extintor de incêndio no carro. Certo? Não é necessário um extintor de incêndio no carro. Tem que ter uma explosão violentíssima para pegar fogo no carro. Tá? Tem que ser um negócio fora do absurdo para isso. E o extintor de incêndio é preso. Não sei se vocês já tentaram tirar o extintor de incêndio do carro de vocês. Ele é preso. Se você conseguir tirar aquele negócio, o tempo que já foi incendiou completamente o seu carro, provavelmente você vai morrer incendiado dentro do carro. Né? Alguém já tentou tirar o extintor de incêndio? Assim, faça uma experiência hoje. Tentem tirar. Vocês não vão conseguir, muito provavelmente. Certo? Pega fogo, o extintor não tem uso. Aí mais, continuando. Genialmente eles disseram: aquele extintor que se tinha no carro não é muito bom. Todos os brasileiros precisam agora trocar aquele extintor. Olha que genial. Certo?
Havia um extintor no meu carro que eu comprei há 6 meses, mas teve uma lei me obrigando a mudar para outro extintor, que beneficiava, obviamente, algum setor, né, lá da Fiesp, que devia estar tendo algum benefício em relação a isso. Nesse momento, o brasileiro pode olhar para o governante e dizer assim: eu vou te matar. Né, o nome do regicídio, né? Esse regicídio já foi algo muito importante na história da humanidade. Inclusive, alguns liberais defendiam fortemente a ideia de regicídio. Inclusive, acho que Locke chegou a defender isso e Hume chegou a defender isso, certo? A ideia de regicídio. Ou seja, vamos matar o príncipe, vamos matar esse cabo porque ele está sacaneando com a cara da gente. Resumindo, é isso. Aí no fim a gente já sacanearam demais, né? Já encheram o saco demais. Aí eles trocaram a tomada, pessoal. Não, sério, a tomada foi sacanagem. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu olho para a tomada de 3 pilas, eu tenho vontade de quebrar ela. Certo? Eu tenho um sentimento de ódio com ela. Porque, enfim, ela não funciona. Só tem 2 países no mundo que usam essa tomada. Incrivelmente, um é a Suíça e outro é o Brasil. Falo explicativo da Suíça e realmente a porcaria da tomada é igual. Tá? Né? Foi genial aquilo. Diz que a Al-Qaeda já assumiu a autoria. Provável. Porque a vontade de matar aquilo ali, quem fez aquilo é grande. Nesse sentido, pessoal, isso é a ideia de como alguém pode interferir fortemente na nossa vida privada. Olha o imbecil lá em Brasília, porque não tem outra situação. O imbecil em Brasília decidiu isso. Aí lá em Fortaleza, para não parar na tomada, um gênio do PT disse o seguinte: a cada 80 metros, qualquer estabelecimento comercial tem que ter pia. Pia. Entenda a conjuntura disso. Ele criou uma lei municipal dizendo que todos os estabelecimentos de Fortaleza, a cada 80 metros, por exemplo, vamos dizer que aqui tem 250 metros, tem que ter uma pia aqui, uma pia ali, depois outra pia ali. O gênio acha que a pia não precisa de cano não, né? Ela acha assim, vai sair mágica, vai cair a pia, vai botar a louça. Eu se fosse passar caneado na prefeitura, eu faria o seguinte: eu colocava só a louça de pio, uma louça aqui, uma louça ali, uma louça ali. Porque é imbecil, né? Aquela história. Gestos imbecis precisam de respostas ainda mais imbecis para demonstrar a imbecilidade do gesto. Por isso que o humor é tão forte quanto esse tipo de político. Eu não sei se você viu o debate presidencial ontem, foi extremamente divertido colocar as carinhas, o Gandalf, toda a brincadeira dos filtros que teve. Políticos precisam ser sacaneados. Isso é um fato, seja eu, seja qualquer outro. Isso é do jogo político exatamente para aquele pessoal entender que eles não estão acima de ninguém. Certo? Esse é o ponto central em relação a isso. Nessa conjuntura, pessoal, que é o direito, nós temos outras ordens importantes, tão importantes quanto. O mais legal disso é que não tem uma cabeça. O direito tentou-se ter uma cabeça e quando eles criaram isso, a cabeça foi cortada, porque descobriram que a lei do 1804 é interpretada. Vamos lá. Pessoal, sabe o setor que não tem propriedade intelectual nenhuma? Nenhuma. E as pessoas estão aí há 1000 anos trabalhando com ela. Todo ano, existem desfiles de moda para apresentar qual é a próxima moda da estação. Alguém já pediu propriedade intelectual daquele desfile? Alguém já disse que essa roupa não pode ser copiada? Eles fazem aquele desfile exatamente para que a roupa deles possa ser copiada. Para que a lógica da estação continue funcionando com a lógica daquilo. E funciona sem propriedade intelectual. Funciona exatamente com trocas voluntárias e não tem qualquer cabeça, não tem qualquer funcionamento, não tem qualquer determinação de cima para baixo de como aquilo vai acontecer. O outro ponto é a linguagem. Como eu falei, um dos principais controles que o governante quer ter é da linguagem. Primeira medida, uma das primeiras medidas do governo Lula, em 2003, foi criar um manual da linguagem correta. Existe esse manual, tá? Pode procurar, existe o manual. De como deve ser tratado, a forma que deve ser tratado, o jeito que deve ser tratado. É exatamente para dar um parâmetro, para dar um direcionamento semântico. Esse direcionamento semântico me força a pensar igual a que eles querem que a gente pense. Né? Guerra é paz, liberdade é escravidão. É exatamente o que é que vai chegar. Mesma lógica da economia. Ou seja, não tem alguém que consiga controlar todo o conhecimento. Talvez no paper mais genial que Hayek fez, grande parte do trabalho de Hayek na economia vem de Mises, mas tem uma coisa que é só do Hayek, que eu gosto muito, que é a ideia de uso do conhecimento da sociedade. O uso do conhecimento da sociedade é extremamente disperso. Vocês, por lógica, conhecem muito mais Aracaju que eu. Eu estava lá na praia, eu já vi Aracaju algumas vezes, eu nunca demorei tanto de Aracaju até chegar aqui, demorou quase 20 minutos. Certo? A distância da praia para cá. Eu não conhecia Aracaju o suficiente para saber que era tão longe na orla esse percurso. Vocês conhecem.
Vocês conhecem qual é o interior mais importante dessa cidade, do estado do Sergipe? Eu, do Raso, com certeza não sabemos qual é a segunda cidade mais importante de Sergipe. Qual é? Oi? Itabaiana. Olha a discussão, já está vendo. Nossa Senhora Socorro e Itabaiana. Até onde eu sei, Itabaiana. Uma coisa que contam para mim é que em Itabaiana, todo o primeiro andar da casa tem um comércio, no segundo andar a casa do pessoal, que é uma cidade extremamente comercial. É um fato? E essa é uma grande. E Sergipe, e Aracaju, por sua vez, é uma cidade cheia de servidor público burocrático. Que é o que me conta, é verdade isso? Mas eu não conheço. Vocês conhecem Itabaiana? Eu conheço Aracaju, nunca passei por Itabaiana. Só conheço de ouvir falar que o pessoal que mora em Aracaju me diz como funciona. Eu não conheço São Paulo, não conheço o interior do lado, Bauru, né? Sorocaba, desculpa. Não conheço Sorocaba a ponto de manifestar. Só fui uma vez lá, passei 2 horas e fui embora. Certo? Não conheço. Conhecimento é disperso. Vocês sabem do seu setor muito mais do que eu sei. E eu com certeza conheço muito mais Fortaleza do que vocês. Talvez conheça algumas partes do país mais do que vocês também. Que é exatamente a lógica de dispersão do conhecimento, que é o que dá a graça da ordem espontânea. O direito, pessoal, para mim, que sou do ramo, para parafrasear Ciro Gomes, pela desgraça, certo? O direito talvez seja das ordens espontâneas mais interessantes que existem e mais mal explicadas que existem. Um imbecil chamado Napoleão, certo? Imbecil, não com muito poder, querendo, assim como Getúlio Vargas, não tá nada contra a turma baixinha, mas há uma coincidência, certo? Não vou explicar com poucos anos. Mas todo grande ditador, quase todos, eles eram baixos. É sério. Cuidado com poucos, certo? Que o diga Getúlio Vargas, que o diga Hitler. A pergunta que fizeram para trás aqui agora foi dizendo, mas os ditadores, como Getúlio Vargas, queriam ser queridos. A característica do fascismo é que os ditadores querem ser queridos, e todos os fascismos, todos eles, sem qualquer exceção. Não basta eu estar no estado de exceção. Além disso, eu não tenho que gostar dele. Né? É exatamente a situação que a gente vive hoje, que é o que todo fascista quer, que a gente gosta de estar sobre as ordens e sobre a égide daquele imbecil, certo? Na ideia do direito, que permite isso, é entender que o funcionamento da sociedade, ela vai precisar de regras. Quando eu falo que sociedade é anarcocapitalista, eu não quero dizer que não tenham regras. Elas terão inúmeras, talvez possam ter inclusive mais do que aquilo. Mas o que eu mais gosto da ideia roupiana, no livro que foi o que ele escreveu, chamado O que Deve Ser Feito, é a ideia de descentralização ao máximo, hiperdescentralização. Ou seja, o cara pode morar em Curitiba, no Paraná, e pode viver no seu estado, lógico, de estado federal, inclusive. Existe uma maneira de mudar as regras do jogo. Quer dizer que a secessão, isso é um ponto também que a gente tem que ter um pouco de cuidado. A secessão não é a solução de todos os problemas. O Brasil era secessão. O Brasil era Reino Unido de Portugal e fez uma secessão. Nós não fomos independentes não, tá, pessoal? Nós não éramos colônia quando Portugal se desligou da gente, não. A gente era reino. A gente era Reino Unido, Brasil e Portugal. A sede do governo, inclusive, era aqui. Só terminando. Nessa perspectiva desse sistema jurídico centralizado de Napoleão que eu falei, ele cria a ideia, em 1804, do Código Civil Napoleônico. Ele diz o seguinte, vamos ter uma regra, essa regra vai ser posta, e a partir dessa regra vai facilitar a vida de todo mundo. E os esquerdistas começam a chamar, que vai dizer que é o juiz boca da lei. Só que na prática, se descobriu anos depois, em especial no Brasil, que a legislação vai ter um intérprete, vai ter um último intérprete. Vai ser que alguém vai dar uma opinião em determinado momento. E se descobriu que se eu não tiver uma regra em que o intérprete siga o próximo intérprete, vai ter uma esculhambação completa. Basicamente, o que a gente vive no Brasil, um grave crise de segurança pública, nós vivemos uma grave crise de segurança jurídica. Eu já tive decisões na 4ª Vara Civil de Fortaleza, em que o juiz julgou a semana de um jeito, e na semana seguinte julgou de outro jeito. Era o mesmo cliente. Aí o cliente olha para mim, mas não era o mesmo juiz? Eu disse, mas eram estagiários diferentes. Certo? Mudou o estagiário que fazia a peça, fazia a decisão. Nessa ideia de eu ter o LOL na minha mão, começa a trazer a ideia de que o meu direito é um direito fundamental, que é um direito humano que precisa ser positivado na Constituição. Pessoal, na hora que eu coloco que transporte na Constituição é um direito fundamental, eu trago essa palavrinha aqui, obriga o Estado a montar uma série de obrigações legais, ele dizendo como é que vai ser regulado o transporte. Então, a gente tem um negócio imbecil chamado de concessão de permissão. Tá? Todo e qualquer local, água, esgoto, energia, aeroportos, portos,
certo? Tudo isso precisa ter autorização estatal para funcionar, alvará de funcionamento, tudo isso precisa ter autorização para funcionar. E quando eu digo que isso é uma obrigação do Estado, por exemplo, o titular da luz, né? Titular da energia, Estado Federado, titular da água, saneamento básico, de forma geral, é o município, titular de portos e aeroportos, é a União, titular de TVs e de rádios, a União, titular de táxis, o município. Por que vocês acham que esses aplicativos, essa tecnologia, incomoda tanto, mas tantos burocratas? Porque no momento que eu quebro a burocracia deles, sem precisar passar pela burocracia deles, eu acabo tirando poder de políticos e dando poder para o povo. Políticos, em geral, não querem perder poder. Mas, infelizmente, tem duas formas de tirar poder desse filho ego. Ou a gente vai para lá e tira o poder dele, ou a gente mata eles. Não tem jeito. Não existe plano C, certo? Não tem outro caminho jurídico para fazer isso. Mesmo a secessão, ou é de um jeito, ou é do outro jeito. Historicamente, sempre foi assim. Eu não acredito, como eu já disse, em revoluções. Como eu falei, os grupos de pressão acabam tendo benefícios que vão dar nisso aqui. A matéria da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, a semana, foi falando dos grupos de pressão que os servidores públicos têm. Hoje, o senhor Ricardo Lewandowski, aquele responsável, disse que o aumento do Supremo Tribunal Federal, no momento em que todas as famílias do Brasil estão cortando gastos, era uma necessidade, porque o judiciário recuperava crédito para a União, para os estados e para os municípios. Vocês estão ouvindo? Ele está dizendo que o aumento dele era necessário porque eles servem para arrecadar mais. Olha o absurdo, olha o ciclo vicioso. Se eles arrecadam mais, tiram mais dinheiro da iniciativa privada. Se eles tiram mais dinheiro da iniciativa privada, eles vão achar que precisam de mais dinheiro. E nessa história deles acharem que precisam de mais dinheiro, quem é que se lasca, pessoal? Todos nós. Sem nenhuma opção. E é exatamente perceber isso que as pessoas usaram essa situação. Nessa forma, o que é difícil para a gente colocar, inclusive hoje eu estava fazendo trabalho já de campanha, eu coloquei assim: o que é que você quer? Eu quero um Brasil mais livre. Como aí uns publicitários, grandes amigos publicitários, o que significa isso, bicho? Mais livre pode ser o Neymar estar desmarcado para fazer o gol, né? Mais livre pode ser todo mundo liberar geral, certo? Mais livre pode ser uma série de coisas. A gente entende que mais livre é uma coisa importante, hein? Envolve liberdade individual, política, jurídica, econômica, certo? A gente entende isso, mas a gente precisa demonstrar para uma pessoa: se o país for mais livre, vai ter mais o quê? Mais emprego. Isso é o primeiro passo. A principal preocupação do brasileiro hoje: emprego. Se eu tenho o Brasil mais livre, eu tenho o Brasil com mais empregos. Tenho um país com menos burocracia, eu tenho um país com mais empresas. Eu tenho mais possibilidade de fazer isso. É muito difícil eu conseguir dizer o que é liberdade, mas é muito fácil eu dizer o que é cadeira, o que é bandeira. Eu consigo apontar para isso. Nós precisamos falar com as pessoas de forma que a gente consiga ter o entendimento delas, consiga captar o entendimento delas e consiga vender para elas aquilo que pode ser melhor nessa sequência. Porque nessa ideia nós tivemos várias mudanças de termos exatamente por não ser fácil identificar. Pessoal, para o mainstream hoje, o que é inflação? Estou finalizando, está aí pertinho. No mainstream hoje, o que é inflação? Dá uma agonia, né? Eu vi isso. Aumento generalizado de preço. Para qualquer pessoa normal, que entenda o básico de economia, o que é inflação? Aumento da M1, né? Para ser exato, né? Aumento da primeira ordem de pagamento, ou seja, o governo imprimir papel, né? Pintar de verde, dizer que aquilo é dinheiro. E jogar na economia e dizer que vai tirar todo mundo do SPC. Isso, eu só fico pensando na máquina de impressão. É genial, né? Eu vou pagar minha dívida da cheque especial com cartão de crédito, entendeu? É a genialidade que os governos passados fizeram. É uma imbecilidade sem tamanho, mas é típico dos Ferreira Gomes, certo? Não só do Ciro, mas de todo o grupo político que os une, infelizmente. Nessa ideia, mas esse termo hoje eles conseguiram ganhar a semântica. Nós estamos trabalhando fortemente para recuperar a ideia que inflação é aumento de moeda, de papel moeda na economia. Nós estamos querendo demonstrar isso, a desvalorização do dinheiro. Mas até hoje, quando a gente bate, o economista mainstream diz: não, mas isso aí é aumento generalizado de preço. Por que houve aumento generalizado de preço? Porque tu jogou um monte de dinheiro na economia. Entenderam qual é a briga semântica? A gente tem um monte, tem várias, tem tremendas. Todos esses países aqui, União Soviética, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, têm repúblicas democráticas no seu nome. Né? O nome da Venezuela é República Democrática Bolivariana da Venezuela. Certo? O nome da Coreia do Norte é República Democrática da Coreia do Norte. É igual a democracia de Ferreira Gomes. Se você concordar com ele, é democrático. Se discordar, é antidemocrático.
Entendeu como funciona essa lógica e essa batalha semântica? E essa expressão, e essa forma de expressão que George Orwell brilhantemente trouxe, foi que eu começo a inverter o sentido da palavra. Eu começo a dizer que, por exemplo, aborto é liberdade. Eu começo a dizer que aborto é liberdade. Alguém chegou para mim e disse assim, eu fiz uma postagem contra o aborto, aí alguém disse, não, mas aborto tem a ver com a liberdade da mulher. Eu disse, peraí, a liberdade da mulher, vírgula. Né? A liberdade da mulher foi antes. Na vida você envolve liberdade e responsabilidade. A liberdade da mulher e do homem, por sinal. Há as consequências dos dois lados. Se você tem uma relação sexual, é provável, né? Não vai nascer nenhuma briga, né? uma cobra, um tatu. Provavelmente vai nascer uma criança. Se você juntar um homem com mulher, espermatozoide com homem, vai nascer uma criança. Certo? Né? O pessoal diz assim, mas aquilo ali não é vida, não vai gerar um ser humano. Não, vai gerar uma cobra, uma vaca. Né? Alguma nesse sentido. Pessoal, nesse sentido se diz que liberdade da mulher matar alguém. Que liberdade é essa? Matar os outros. Certo? Não tem liberdade nenhuma nisso. E vai nessa ideia de guerra é paz, liberdade, escravidão, ignorância é força. Que é a base lá do livro de Duplo Pensar que o George Orwell trouxe brilhantemente apresentado na batalha semântica. Nós estamos conseguindo várias vitórias semânticas. E essas vitórias não começaram à toa. Certo? Não começaram à toa. Ela vem baseada, obviamente, numa visão de mudança, de perspectiva, de ideias, mas há um contraponto dela. Não tem dúvida. Toda ação há uma reação. O movimento liberal cresceu muito porque nós tivemos um movimento à esquerda muito forte, um movimento à direita muito confuso. Certo? Por isso que o movimento liberal cresceu tanto. Nesse sentido, para manter isso funcionando na lógica deles, eles têm uma vantagem imensa que nós ainda não temos. Nós ainda não chegamos no lugar mais conquistado pela esquerda hoje do que todos os outros. Mais do que a universidade, mais do que o jornalismo, mais do que qualquer outro lugar, que é o judiciário. Não existe setor mais comandado por gente que não tem a mínima noção que 2 mais 2 dá 4 do que o judiciário brasileiro. Só para finalizar o meu ponto, o Brasil é o país que menos importa proporcionalmente do mundo, né? Vocês sabem disso, né? No mundo todo nós importamos muito pouco. Um dos sonhos do Estado da Seleção de São Paulo, adoraria que São Paulo saísse do Brasil, seria ótimo para o Brasil inteiro, porque eu poderia comprar de qualquer outro lugar que não fosse São Paulo, porque hoje São Paulo recebe praticamente quase todo o ICMS do Brasil, que era para ser entregue na ponta e é pago lá. Por isso é que a arrecadação deles é tão alta, na lógica da Federação Brasileira, um Estado extremamente subsidiário. Ao invés de eu comprar carro em São Paulo, eu podia comprar carro no Japão, na Coreia, certo? Nos Estados Unidos, na Alemanha. O carro começou a sair pela metade do preço, quando ele começou a vir da Coreia, do Japão e da China. Aí o que é que os geniais da FIES fizeram? Quem não tiver fábrica no Brasil vai pagar 30% a mais de IPI. Aí o pessoal que era da China, do Japão e da Coreia do Sul fizeram o quê? Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Vamos ficar aqui. Isso é uma imbecilidade que está nesse país. Certo? Nesse momento agora, para entender, o Brasil, quando foi importar uma tese alemã, né, que dizia o seguinte, teoria da reserva do possível, tese alemã, o pessoal do direito vai saber disso. A teoria da reserva do possível diz o seguinte, recursos são escassos, necessidades são infinitas. São e sempre serão. Recursos são escassos e sempre serão. Certo? Não tem jeito. Não tem jeito. Se o recurso não é escasso, não precisa de direito, não precisa de economia. A lógica do recurso ser escasso é exatamente onde entra a ciência não intencional do direito e a ciência não intencional da economia. Aí trouxeram isso para o Brasil, certo? Trouxeram para o Brasil e disseram, tem uma teoria fantástica alemã, que era baseada que só tem 30 lugares para ser, né, estudante de odontologia, só tem 30 lugares, e o 31º não vai entrar porque não tem vaga, porque recursos são escassos, necessidades são infinitas. Teoria do direito brasileiro, importado da Alemanha. Recursos são escassos, necessidades são infinitas, vírgula, por enquanto. Um dia deixaram de ser. É sério, pessoal, tem isso escrito em vários livros de direito, dizendo que a teoria da reserva possível é isso, recursos escassos, necessidades são infinitas, porém, o Brasil um dia será rico e um dia conseguirá cumprir o que diz a Carta de Papai Noel, que é a Constituição Federal, que é impagável. Certo? Aquela Constituição é impagável, porque quando eu digo que água é um direito da pessoa, eu vou criar uma Agência Nacional de Águas, eu vou criar estatais de águas, eu vou criar uma lógica de água. E só para finalizar os incentivos trocados que esse pessoal tem, nós temos um órgão aqui no Ceará, aqui no Nordeste, que fica no Ceará, que é a ideia do DENOPS, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. A gente tem aqui também, não tem no Sergipe?
Departamento Nacional de Obras contra a Seca deve ter uma pontinha por aqui. A sede fica no Ceará, fica em Fortaleza, na Avenida de Caxias. Esse órgão tem por finalidade acabar com a seca. Esse órgão tem 90 anos, tá, pessoal? Ele tem por finalidade acabar com a seca. Certo? Se esse órgão acabar com a seca, o que é que acontece com o órgão? Qual o incentivo que quem trabalha no órgão do Departamento Nacional de Obras contra a Seca tem de acabar com a seca? Então, por que a gente vai usar um estatal que não tem vontade de acabar com a seca para acabar com a seca? Entender a lógica como é absurda? Porque é possível acabar com a seca, é possível acabar com a pobreza. Outros países já fizeram isso. Né? Porque eu tenho que esse negócio interessante. Eu tem que mudar a regra. É muito difícil. Já fizeram isso. A Austrália fez isso, Nova Zelândia fez isso, Coreia do Sul fez isso, Chile fez isso. Países democráticos, como a Nova Zelândia e a Austrália, fizeram isso. Ou seja, é possível. A diferença é que dá um baita trabalho. Como tudo na vida, pessoal, não existe sucesso no trabalho. Nós acreditamos em convencimento. Nós acreditamos que a coerção é o pior dos meios. Nós acreditamos que podemos mudar o Brasil e já estamos mudando. Essa é uma vantagem tremenda que a gente está tendo nesse momento político, em que muita gente, aqui eu vou lá registrar aqui um pouco, está nessa também há muito tempo comigo, certo? Viajou o Brasil, passeou o Brasil, divulgou ideias bastante pelo Brasil, para conseguir chegar numa possibilidade do que a gente está hoje. Gente, jovens como vocês, a grande maioria de vocês, né, pensando em novas ideias. Eu acredito que a liberdade vai vencer, estou lutando para isso. Espero que esteja com vocês, no curto e no longo prazo. Obrigado. Muito obrigado, professor Rodrigo Marinho, pelas suas felizes colocações. Obrigado pelo novo. Que possamos colocar na prática o que foi apresentado aqui nessa palestra e levar os ideais de liberdade por todo o Brasil. E pelo Sul também, né, Paulo? Enfim, antes de passar para o próximo... Desculpa, alguém deseja fazer alguma pergunta? Quando o senhor apresentou no começo a diferença de civil law para common law? Eu não cheguei a explicar tudo, né? Eu queria entender, eu estava conversando com o Deixuque lá no grupo da Juventude, tem um tempo, não sei se você lembra. Ele está falando de como fazer uma reforma ou uma dissolução do judiciário para... Eu tendo a ser um pouco mais conservador e prezar um pouco pelas instituições. Então eu tenho uma aversão à revolução, à dissolver tudo e coisa. Edmund Burke. Vou dizer que é socialista, né? Aí, como fazer essa transição de um modo que a gente não vem implicar numa mentalidade revolucionária? Como é que a gente vai fazer a transição de uma civil law para common law de um jeito conservador? O primeiro ponto, e Cícero já falaram, Tácito falaram, vários grandes autores gregos e romanos falaram, que a horda é muito difícil de controlar. Né? A ideia revolucionária, o problema dela é que ela tende a se autodestruir. Esse é um problema sério. Então, assim, se eu vou usar a força para convencer alguém, a tendência é que ele tenha mais força depois para manter essa força funcionando. O common law começa a chegar no Brasil, tá? O Código de Processo Civil de 2015, com o avanço, você começa a ter uma possibilidade disso, só para entender a lógica diversa. Em 1804, Napoleão criou um sistema chamado Civil Law, Código Civil Napoleônico. Depois disso, todo o Estado do mundo disse que legal, vamos fazer códigos, né? Vamos dizer como é que vai funcionar a vida das pessoas. E começa a se meter na vida, Código Comercial, Código Civil, Código Trabalhista, né? Código Penal. Então, eles começam a criar uma série de codificações que não vêm dos julgamentos que chegaram nela. Ela vem da ideia da cabeça do legislador que diz assim, vamos planejar, né? Que é a palavra mais maldita que existe. Quanto mais o Estado planeja, menos as pessoas planejam. Não tem jeito. Então, se eu crio uma codificação absurda, certo? Eu dificulto muito a vida de quem está vivendo, de fato, de quem está no lugar comum. A legislação tributária brasileira, municipal, estadual e federal, é no Guinness Book considerado o maior livro do mundo. Né? Você pode procurar aí, Vinícius Leôncio, o maior livro do mundo. Certo? É esse livro que é a legislação tributária municipal, estadual e federal, porque nunca reuniram a legislação ambiental. Esse não cabe, né? A legislação ambiental é ainda maior. Nessa perspectiva, em 2015, a gente traz no Código de Processo Civil um avanço. Nós começamos a ter lógica de precedente. É o ideal? Não. Mas isso envolve mudança de mentalidade. O problema do pessoal também nós passamos anos e anos, talvez quase 50 anos, entre a última geração dos liberais, que foi o que achou que tinha vencido com o Collor e a FHC, que morre em todos os institutos liberais, 92 até 94,
De 94 para cá, são o quê? Quantos anos? 94 para cá nós temos quase 24 anos. De 94 para cá, que quando os institutos liberais morreram, nós temos 24 anos sem ninguém fazer nada. Praticamente até 2008. Então, lá, 94 a 2008, nós tivemos 14 anos de silêncio. De 2008 para cá, nós conseguimos invadir faculdades, invadir grupos de estudos, invadir eventos, invadir o CDL, invadir FEComércio, invadir FIEC. Então, começamos a conseguir invadir espaço. A ponto da gente conseguir, o Facebook é nosso, né, dominado. Então, a gente começou a ter esse espaço controlado, ou seja, nós controlamos o setor, que a internet facilitou a vida da gente, mas passa pela janela de óbito. Essa geração do movimento liberal nasce em 2007, 2008, com ordem livre e com o Instituto do Brasil. Ela começa aí, certo? E a partir daí ela se dissemina. Então é possível a gente fazer isso com o judiciário? É claro, só que dá trabalho, só que exige esforço, só que exige estar aqui na sexta-feira à noite. Só que você tem que viajar o Brasil inteiro, tem que encher o saco, tem que dizer que está errado, tem que escrever, tem que se expor, né? Que é um negócio chato, né? Tem que se expor, você tem que estar no meio da mídia, você vai ser alvo. Vai ser ridicularizado. Eu fui talvez o primeiro professor do meu estado a defender as ideias que eu defendo. Imagine um estado como o de vocês, que é extremamente pobre, muito ligado à ideia assistencialista, e tinha um maluco, professor de direito, que ganhava o dinheiro dele na iniciativa privada, dizendo que queria acabar com o Estado, e achava o Estado mal. Olha a mudança que tem isso. Hoje, o Estado do Ceará, graças a Deus, é uma referência na ideia de liberdade. É uma sequência. Você comentou uma coisa, uma ideia mais maluca que você defende é a ideia de capitalismo para pobre. A palestra que eu vou dar amanhã é capitalismo em favor dos pobres. O pessoal me chama de maluco quando dá a palestra, mas é massa quando eles vão. Né? Quando eles chegam lá em Fortaleza. É longe. Né? Vão comigo, né? Amanhã. Capitalismo em favor dos pobres. A palestra que eu vou dar amanhã. Mas eu vou transmitir a palestra, vai estar no Facebook. Certo? Que é exatamente, que é a necessidade, né? Vídeo hoje é a necessidade minha do rádio. Rafael Lima mostrou bem pra gente isso. Conheci o Rafael Lima, eu conheci o Rafael, numa palestra que eu dei, conjunto com ele, e o Rafael disse, perguntou pra gente o que ele poderia fazer. Eu disse, o que tu conseguiu fazer, cara? O passo eu consegui fazer. Hoje é o cara mais famoso do liberal na internet. Começou muito depois da gente. Que a ideia descentralizada, de dispersão de conhecimento funciona. No judiciário é igual. A palestra que eu dei na última conferência do Instituto do Brasil foi pelo fim da justiça do trabalho. Entendeu? Então, tem duas pessoas que defendem isso. Oi? Tem duas, eu e o Paulo Júlio. Mas está aumentando. Tem aumentado bastante, 3, tem aumentado muito. Agora, tem que ter um maluco primeiro dizendo, eu quero isso. É maluquice, mas sai daquela coisa do impossível ao necessário. Passa por isso. Mais algum? Mais ninguém? Tá bom, obrigado, pessoal. Muito boa palestra. Antes de passar a palavra para o próximo palestrante, eu queria convidar o professor Leonardo Lisboa, presidente do Instituto Liberal de Sergipe, para dar uma palavra. Fazer a outra, na verdade eu vou colocar do lado.